Qual a importância da educação cristã na formação de um indivíduo? Ela dá o direcionamento de todos os seus passos para o futuro, o seu senso de identidade, de caráter e de propósito. Escola e família são ambientes formadores desse caminho. Quando andam lado a lado, começa então uma jornada que é para toda a vida. A Jornada Inspire de Educação Cristã é um currículo desenvolvido com todo o embasamento bíblico e pedagógico para que essa formação seja sólida, verdadeira e também divertida. Um material completo do ensino infantil à educação fundamental, que ensina a cosmovisão cristã de acordo com cada idade e necessidade, proporcionando às escolas, aos professores e também às famílias uma ferramenta para a vida. A Jornada Inspire existe para que cada um entenda que foi criado por Deus, amado por Deus, enviado por Deus para viver os propósitos dele aqui na Terra. Criatividade, aprendizado, relacionamento, serviço e liderança. Cada aluno será convidado a viver e a compreender propósitos de vida em um mundo cheio de desafios, mas também com oportunidades de transformação. Convidamos você a ser parte desse caminho para a formação da próxima geração de líderes servos excelentes. Eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22:6. É hora de começar a sua jornada Inspire.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão presentes no nosso webinar. Hoje é o último dessa nossa primeira fase de formações antes da nossa conferência. Nossa conferência já está aí, né? Segunda-feira. E hoje a gente tem uma alegria muito grande de estar recebendo a professora Graziella, a Prof. Grazi, e ela vai estar Olá, compartilhando tudo bom? conosco um pouquinho, né, nesses minutos que nós temos aí, sobre o que ela tem vivido em sala de aula. Grazi, seja muito bem-vinda, está com você. Obrigada, Kátia, tudo bem? Olá, pessoal, como vocês estão? Quarta-feira, por aqui está um clima gostoso, não sei como está por aí. A gente vai conversando e você vai reagindo junto comigo, né? Porque quem não gosta de uma boa estratégia para a sala de aula, não é? Nos tempos tão desafiadores que a gente vem enfrentando com os nossos jovens, eles estão expostos a tantas circunstâncias, né? E muitas vezes a sala de aula é o lugar onde isso reverbera, onde esse ajuste de rota pode ser colaborativo com as famílias, né? E como fazer isso em forma de estratégias que sejam saudáveis para lidarmos com algumas diferenças em relação a esse universo. Eles são muito efervescentes, eles são tão dinâmicos, né, para lidar. E hoje o meu desafio é falar um pouquinho para vocês de algumas coisas que eu tenho vivenciado em algumas frentes que contempla arte, literatura e a fé. E eu vou trazer um pouquinho para vocês do que eu trabalho dentro do itinerário formativo de linguagens para a terceira série do médio e o que essa estrutura planejada para a terceira série alcança as demais séries que estão comigo nesse trabalho, que são as primeiras e segundas séries. Então vamos lá, não sei se a Madu já está por aí, se puder colocar o slide, Madu. Obrigado, amor. Então, eu intitulei esse nosso encontro iniciando um pouquinho com uma poesia. Você gosta de ler? Digita aí para a gente ou reage com um joinha, um coraçãozinho, se você é do mundo da leitura, se você gosta de fazer a leitura. Então, eu selecionei um poema para você com o título chamado O Hóspede Silencioso. Então, embarca comigo aí nessa narrativa poética. Há uma fresta de ouro no findar da tarde, um jeito de o vento tocar o que é denso, que faz a pergunta no peito arder menos e transforma em prece o que era cansaço? Não é voz que grita, nem mão que se impõe. É o rastro de calma que o orvalho propõe, uma nota suspensa que o tempo não gasta, um abraço invisível que a alma devasta. Habita no espaço entre verso e a rima, na luz que atravessa o vitral da rotina, é a força que ergue sem nunca empurrar o brilho nos olhos de quem sabe amar. Se o mundo é ruído, esse toque é a pausa. O efeito explica a beleza da causa. Um sopro que aquece, um colo de paz, que sem dizer nome se faz eficaz. É a doçura que fica enquanto o eu se ausenta, o centro de tudo que o nada sustenta. Presença que flui gentil e discreta, pintando sentido com a mão de um poeta. Como vamos falar um pouco, né, de sarau literário, itinerário de linguagens na parte de literatura e arte, eu quis trazer um dos meus poemas. Essa foi uma poesia que, assim, eu estava de madrugada, meio sem sono, a cabeça agitada, e aí fui sentar e escrever um pouquinho para ver se o pensamento desocupava, né, desocupava a mente, dava vazão aí para o sono, e saiu ali uma inspiração parnasiana pensando nos meninos. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar da seguinte forma: o que não é a escrita integrativa entre literatura, arte e fé dentro do ensino médio, senão um caminhar que convida a gente ir da erudição à contemporaneidade?
porque a gente precisa conversar com na linguagem deles, né? Não adianta só eu trazer literatura clássica, não adianta só eu trazer livros e literaturas densas ou obras de arte com um extremo valor, se eu não consigo também considerar a época, o momento que esse aluno está vivendo, as circunstâncias que cercam a vida desse aluno, porque a arte, ele é o elemento dentro do componente que nós temos curricular que ajuda a abrandar a assolação da alma, sabe? A gente diz assim, se nós não tivéssemos arte, eu acho que a sociedade seria completamente embrutecida, porque a arte traz esse delinear, né? E aí, como o esplendor desse sentido, eu queria refletir com vocês algumas informações. O que será que estamos fazendo em relação à estética dentro das nossas salas de aula? Será que eu consigo trabalhar com um repertório como uma lente? De verdade, assim, olha, eu tenho problema visual, então se eu retirar o óculos, eu não estou enxergando nada, apenas um grande borrão na minha frente. E assim, às vezes a gente chega na sala de aula, né, como um grande borrão, uma grande circunstância que a gente não sabe como lidar. Mas quando eu coloco um filtro certo, no caso da sala de aula, o meu conhecimento e esse aliado à palavra de Deus, eu consigo colocar um repertório diferente para passar o filtro das situações que estão acontecendo na minha vida. Então, quando eu trago para eles música, filmes, permito com que eles tenham informação com essas camadas de significados que são tão importantes dentro da cultura, eu estou ampliando e abrindo um canal de comunicação com os meninos. E aí eu tenho também ali o diálogo interdisciplinar. Eu acho que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é enxergar tudo partido, porque nós somos integrais, nós não somos fatiados, né? Então, nós enxergamos de forma integral. E esse é o nosso convívio diário com tudo que está à nossa volta, né? Mas a escola, ela vai separando, isso vem de muito tempo, né? Vai separando os currículos, vai separando as matérias. Por que não nós não integrarmos e trabalharmos com projetos interdisciplinares para mostrar ao aluno o valor daquilo e como ele emprega no dia a dia? Porque hoje os meninos, eles perguntam, eu vou usar para quê? E aí, essa resposta do usar para quê, você precisa conseguir fazer essa relação para indicar a eles qual é essa estratégia, né, de trazer esse currículo unindo história da arte, ensino religioso, a filosofia, trazer a matemática para dentro desse grande ambiente. Então, essa crise que a gente observa hoje, né, na modernidade, ela interfere dentro do nosso padrão em sala de aula. E aí, a partir daí, eu queria mostrar para vocês, Adu, eu acho que já tem a fotinho aí, não tem não? Esse é um dos projetos que nós desenvolvemos, esse é a 10ª edição do projeto, que começa conosco lá na abertura do colégio, chamado Sarau Literário. Ele é uma das frentes de trabalho do itinerário formativo do ensino médio. O carro-chefe deles de liderança é a 3ª série, né? Então, os meninos da 3ª série são instigados, são desafiados a desenvolver um projeto literário, artístico, que vai caminhar com várias frentes de trabalho. Então, sobre ele que nós vamos falar um pouquinho, mas eu gostaria que você entendesse como isso chega para nós em sala de aula, né? Nós temos 2 momentos. No primeiro semestre, nós temos essa grande experiência, essa grande área de experimentação chamada Sarau Literário, e a função dele é despertar o imaginário do aluno. Fazer aquelas provocações em sala de aula, fazer as provocações dentro dos ensaios, para desenvolver neles expressão, performance e dar a eles autonomia de subcriação, porque nós temos um Deus que nos criou, né? E aí, a partir daí, nós também temos um elemento criativo. Quem daqui consegue dizer, fala assim, eu sou criativo? Todos nós carregamos uma porção de criatividade. Às vezes você não tem criatividade para a área artística, mas a sua criatividade extrapola dentro das ciências, extrapola dentro da linguagem da matemática, né? Então nós temos esse potencial
dentro de nós para a exploração. Então, o primeiro semestre nós trabalhamos com essa obra. E no segundo semestre nós trabalhamos já de uma forma mais madura, num processo de investigação da literatura, que vai ser confrontadora, que vai trazer um acolhimento, que vai trazer um pertencimento, e a partir dessa literatura que vai estar presente nos vestibulares, nós convidamos o aluno que já está mais maduro a trabalhar com uma lente de uma cosmovisão cristã, trazendo esse filtro de todo o repertório que ele construiu ao longo do semestre conosco, né? Ao longo do primeiro semestre. Então, primeiro, a gente trabalha como o sarau, preparando esse solo, para que o aluno possa, com o solo regado, com esse solo preparado, trabalhar com uma investigação mais profunda, de forma mais madura, e aí ser mais assertivo ali no fechamento da terceira série, que culmina com a realização dos vestibulares, né? Aí, como fazemos o sarau? Essa é uma foto do ano passado, nosso grupão. Aqui não estão todos, porque nós tínhamos alguns alunos ainda tirando foto, bastidores e tudo. Nós tínhamos um total de 247 alunos participando desse evento conosco. Esse ano nós estamos em produção, o sarau já está a toda, e eu queria colocar para você reflexão sobre 2 autores. O primeiro dele é o autor Makoto Fujimura. Ele tem um livro chamado Arte e Fé, indico para vocês a leitura, porque ele vai trazer para nós um pensamento sobre a arte como um transmissor da graça. Como será que eu tenho a relação da graça em relação à nossa fé sendo conduzido pela arte? Como que isso funciona? E aí ele vai dizer para nós as conexões que vão caminhar sobre a perspectiva da queda, dos conflitos humanos, o niilismo, né, que é muito presente, que é essa cultura de massa imediata, que não considera o indivíduo como alguém que é criativo, que pode ter o seu tempo de contemplação. Ele vai trabalhar também com as perguntas levantadas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o meu projeto, e tudo isso passando pela área da arte. E outro autor que nós trouxemos também para trazer essa descoberta é o Tolkien. E aí ele tem uma frase que nós trabalhamos ali no comecinho, antes de escrevermos o roteiro desse ano, que ele diz assim: criamos por direito derivado, porque fomos criados, e não apenas criados, mas feitos à imagem e semelhança de um Criador. Então, nós temos responsabilidade também nesse processo criativo. Então, é o resgate, né? Ensinando os meninos que nós temos que resgatar essa cultura de produção literária, musical, artística, que ela vai caminhar de uma forma mais profunda com aquilo que eu tenho de objetivo dentro da sociedade, né? Ela vai expor uma estética diferente daquele conceito que nós temos hoje em dia, muitas vezes distorcido da arte. Ela vai trabalhar sobre a questão de nós sermos receptores de tudo aquilo que foi deixado por Deus a respeito de nós dentro das circunstâncias relacionadas à criatividade. A partir daí, dessas 2 reflexões que nós trouxemos, foi feita uma pergunta aos alunos. Em um mundo de fragmentos, como oferecemos unidade? Como a gente pode oferecer unidade a partir desse fragmento, né? Tudo é muito imediato, tudo é muito curto. Como eu consigo ampliar o aluno nesse potencial que ele tem de excelência? E trazemos para eles que tudo que nós vamos fazer, ele já foi inventado por alguém. Então, nós não estamos inventando coisas novas. Nós estamos, a partir de uma perspectiva que já existe, recuperando uma tradição e trazendo excelência nessa forma de apresentar arte. Porque a gente considera características, consideramos a individualidade, consideramos a capacidade que eles têm de se desenvolver. Então, toda a questão de autonomia é
ensinada aos meninos, é ajudado com que eles possam produzir dentro dessa perspectiva de produção artística. A partir daí, como que a gente trabalha com a metodologia? Dentro do método, que é o como fazemos isso, passamos por 3 pontos em relação ao aluno. Curadoria, em relação ao projeto em si, né? Curadoria, intermedialidade e o protagonismo. No caso da curadoria, a gente trabalha com os meninos porque eles têm muitas informações, mas muitas informações mesmo. Então, quando eu digo ali sobre fazer uma verificação de conhecimento do aluno, eu primeiro trouxe as obras, a gente discutiu sobre aquilo, trabalhamos a questão literária, quais eram as perspectivas que eles tinham, quais eram os objetivos, e a partir da escrita prévia feita pelos alunos, nós começamos a dar o nosso olhar já maduro, mais experimentado, fazendo alguns questionamentos, né? Por exemplo, como que eu posso reparar os caminhos propostos a partir da queda? Como que eu posso trabalhar a questão da redenção? Como que eu faço esse reparar dentro de uma obra escrita por eles? Como eu vejo, assim, as mazelas da sociedade, as dificuldades que eles enfrentam e o poder de resgate que tenho através do meu caminhar com Cristo dentro da obra. Então, toda essa questão a gente vai pensando muito em que, se nós temos uma situação de dificuldade, de problema, quem é o resgatador? Onde está o elemento de redenção para eu apresentar como perspectiva de esperança para a sociedade? Porque a gente já tem tantas situações difíceis, né? Então, quando eu vou apresentar a arte, o elemento que não pode faltar nessa performance toda, nesse debate todo com eles, são as perguntas-chaves. Onde está a esperança para que quem vai assistir, quem vai participar, tenha isso, saia com o coração nutrido, né? Então, fazemos isso. A intermedialidade, ela vai trazer para nós a fusão de todas as áreas dentro do campo de linguagem. Então, por exemplo, quando eu digo ali que eu vou fazer uma intermedialidade, eu estou considerando que eu vou ter literatura, artes visuais, eu vou precisar trabalhar para configuração de cenário, de elementos da matemática, eu vou trazer várias áreas para que a aprendizagem seja significativa e a prática seja completamente intencional, para que o aluno possa descobrir dentro do itinerário formativo que essa é uma jornada em que ele vai trabalhar com amadurecimento. Ele não pode passar pelo projeto e não ver que ele conquistou algo, que ele superou alguma situação, que ele contribuiu para que um colega também pudesse superar e para que nós pudéssemos fazer uma arte de qualidade para a comunidade que está envolvida. E a partir daí, com esses 2 pilares, nós estabelecemos o protagonismo do aluno. Porque à medida que eu delego a ele fazer algumas informações e vou trabalhando com essa curadoria, ajudando ele a compreender o que o cerca, eu consigo consolidar o protagonismo na vida do meu aluno. Porque, assim, ele é protagonista, mas ele está sendo treinado nesse protagonismo, né? Então, eu sou responsável para que ele possa desenvolver e articular todo o seu pensamento a partir de uma aprendizagem significativa e a partir de práticas intencionais a cada encontro. Nesse momento, nos encontramos semanalmente ali no colégio. Outra função que nós trabalhamos, né, que é um diferencial pedagógico, e o porquê isso funciona no ensino médio. Quando nós trabalhamos muito em parceria, com uma escuta ativa, querendo de verdade com que a expressão que eles têm de arte, de vida, de vivências, faça parte de todo esse processo, eu consigo trabalhar com um engajamento efetivo dentro da minha proposta de trabalho dos alunos, né? Então, eu consigo ajudá-los a trabalhar com uma abordagem mais esperançosa, com a questão do imaginário sendo desenvolvido. Eu consigo trazer para que, com
junto com o aluno, estabelecer uma parceria, onde ele passa também a ser responsável por uma outra pessoa dentro daquele projeto de formação. Então, eu o ajudo a superar seus limites, eu ajudo a verificar o que ele já tem de conhecimento prévio, eu ajudo ele a conhecer tudo o que está relacionado à prática do trabalho dele, e ele também já vai preparando um aluno mais novo para que assuma esse lugar no ano que vem, quando a terceira der tchau para nós, o ano que vem a segunda série que assume. Então, nós estamos trabalhando com esse engajamento. Então, à medida que ele vai entendendo que ele tem sim a sua voz, ali o seu discurso considerado, que ele sabe que vai também precisar ceder em alguns momentos, né? Em relação a algumas flexões, ele passa a fazer parte de forma mais tranquila nessa abordagem. Algo que é importante também é envolvermos a comunidade. Esse é um evento em que ele sabe que ele vai desempenhar uma função e isso vai trazer um resultado que vai ser aberto para a comunidade poder participar. O evento, ele conta com convidados externos e ele conta também não só com familiares, né, e com o contexto de comunidade Inspire. Ele conta com convidarmos pessoas da sociedade para estar aqui, como escolas da rede pública, outras escolas particulares também estão conosco, e aí ele consegue consolidar a expressão da fé dentro da trajetória, dentro dessa caminhada com ele, né? E aí eu vou dando para ele opções de significar a verdade, de combater o relativismo, porque ele já conseguiu estabelecer marcos profundos de comunhão, não só com elementos mais vazios, mas com elementos que vão conversar com várias situações acerca da projeção que se tem do aluno em sala de aula, né? E isso converge para resultados sólidos, porque algumas vezes nós trabalhamos ali no sarau informações que estão relacionadas ao vestibular, nós trabalhamos algumas situações que ele superou uma dificuldade e depois pôde partilhar isso quando saiu do colégio, foi para a faculdade e numa situação ele teve ferramentas ali para lidar com dificuldades posteriores, né? E sem contar que a gente ajuda os meninos a trabalharem de forma colaborativa, que hoje é um desafio, né? Cada um tem ali o seu universo, cada um tem o seu mundo, e eles conseguem trabalhar de forma colaborativa, cooperando com todas as informações, cooperando com o colega de uma outra sala, conseguindo ter uma escuta mais atenta, e a partir desses pontos, o impacto que nós geramos na vida de cada um dos nossos alunos, cada uma das pessoas que estão conosco ali, ela vai passar por desenvolvimentos de competências socioemocionais, ela vai trabalhar com repertório literário clássico, um aprofundamento nas reflexões que caminham mais perto do que a gente tem em relação ao seu contexto de convívio social, porque a gente tem que lembrar assim que a literatura ela imita a vida, né? Quem escreve, escreve de observação da sociedade, escreve, mesmo que seja de uma ficção científica, ele trouxe elementos que conversam em algum momento com o público. E isso, trabalhado de forma mais tranquila, aberto para um diálogo, ele se sente seguro em situações desafiadoras porque ele tem um referencial melhor, maior para lidar, né? O repertório dele fica ampliado. E aí eu consigo trabalhar com ele de forma que não é compartimentado, ou seja, ele não vê frações da vida integral dele no mundo. Ele consegue se enxergar como um indivíduo que faz parte de uma visão, ele entende o projeto de vida dele, ele desenvolve ferramentas para lidar com circunstâncias desafiadoras e assim ele se sente mais seguro para ir adiante
respeitando o seu tempo, respeitando as situações que são vivenciadas, né, dentro do contexto escolar. Então, nós estamos preparando da vida para a vida, né, de cada um deles de uma forma diferente, dando uma autonomia um pouco maior para que eles consigam nesse exercício, né, espiritual, desenvolverem altos valores na questão acadêmica. E aí eu queria deixar para vocês uma das frases, deixa eu ver aqui. Cadê? Uma das frases que tem do C.S. Lewis, que ele diz assim, né? A tarefa do educador moderno não é derrubar selvas, mas é irrigar desertos. Às vezes, o único olhar mais atento que ele vai conseguir extravasar e que ele vai conseguir ter é nesse ambiente acadêmico. Então, todas estas estratégias, né? Nós trabalhamos ali, quando eu começo a dizer das áreas que estão relacionadas e integradas para desenvolver essa abordagem, eu passo por pilares que vão me ajudar a construir uma abordagem com diagnóstico mais claro, com um diálogo mais aberto e mostrando para os alunos que a excelência, ela vem aliada a várias áreas dentro do meu conhecimento, né? Ela não vem isolada. Então, eu tenho a capacidade de criar uma realidade, que é esse mundo que vemos, né? Uma realidade primária, consolidada, e consigo trazer para ele como resultado a alegria que ele pode perceber através da beleza e da criação. E aí, como reflexo disso, né, como um impacto disso naquilo que nós somos criados, a gente vai ter ali que a arte acaba sendo um DNA espiritual em ação. Então, quando a gente vê ali todo o universo artístico sendo criado, eu vejo as falas dos meninos em cada trajeto, em cada processo que passamos ali de ensaios e tudo, nós vemos que há um DNA estabelecido e sendo forjado. Temos também algo que vai remeter à semelhança daquele que nos inventou, a semelhança daquele que nos criou. Então, ele pode ter ali as dúvidas deles sanadas, resolvidas, e um encontro profundo a partir desse trabalho. Outra informação que a gente precisa observar, né, é que os alunos, eles estão sedentos, por mais que eles não tenham plena consciência, eles estão sedentos para que nós consigamos trabalhar com eles numa abordagem mais profunda. Quando nós começamos com conversas intencionais mais claras, nós vemos que a dramatização de vários mitos, né, de vários dilemas morais, ela começa na expressão artística, numa expressão teatral, numa fala, e muitas vezes termina com um aconselhamento, termina com uma palavra, termina com um reconectar-se com a sua origem, que é diferente. Quando a gente trabalha ali com a poesia e com a música, a sonoridade, os salmos, os encontros que nós vamos tendo, toda essa oportunidade dele colocar para fora algo que está na sua essência, também vai consolidar essa linguagem integrada. É como se a gente tirasse a literatura do papel e desse corpo para essa literatura, que ela tomasse vida, né? Então, a prática, ela vai ajudar esse aluno a ter consciência do seu corpo, vai buscar essa transcendentalidade que tem desenvolvida ali, e ele vai trabalhar de forma mais concisa, mais consciente. E aí nós trabalhamos de vários pontos de vista, várias perspectivas, trabalhando com esse aluno. Algo que é importante também, né? Dentro do sarau, nós temos vários fragmentos de mundo. Às vezes, uma crise, às vezes, que se tem, né? É o mito de que a gente não pode trabalhar todo tipo de obra, que nós não podemos trabalhar determinadas músicas. Algumas situações, elas não convêm mesmo para que a gente faça uma abordagem dentro de sala de aula, mas
para o ensino médio, nós precisamos trazer a eles algumas abordagens que eles vão se deparar logo de cara ali no vestibular. Então, ali é um momento que nós temos, né, dentro desse evento que é festivo, uma grande oportunidade de estratégia para a gente sintetizar o currículo acadêmico com a formação do imaginário cristão e dar ferramentas para esse aluno ampliar seu poder de argumentação, conseguir defender a sua fé, conseguir defender os interesses do reino, manter-se firme no seu projeto e no seu propósito de vida, né? E aí a gente tem alguns acertos ali em relação ao trabalhar dentro dessa prática, né? Quando eu digo ali que eu vou trabalhar com a inspiração em 2 livros densos, a gente vai precisar desse ambiente de conversa, vai precisar estabelecer onde que a beleza está estabelecida lá, vamos precisar trabalhar com tabelas comparativas, por que de uma obra e por que a outra obra naquele momento não foi escolhida. Hoje mesmo, né, nós estávamos ali no debate das músicas. Chegou o momento em que precisamos fazer o alinhamento final de ajuste do roteiro e que música sai, que música fica. A maior pergunta, mas por que não pode essa? Eu falei, não é nem a questão do não poder esse tipo de música. É a questão que temos tantas outras músicas que podem ser apresentadas ao nosso público. Nós estamos apresentando um sarau. O sarau, ele conversa com a erudição, ele conversa com aquilo que há de mais moderno, conversa com excelência. Então, será que nós não temos nada que possa substituir esse tipo de busca, esse tipo de identificação? E assim nós vamos conversando com cada um dos nossos alunos, vamos respondendo aos questionamentos também, né, em relação quando há uma negativa, porque nem tudo que é proposto é validado, porque nem tudo contempla ir à escola, ir a uma apresentação, né, de uma peça teatral com essa envergadura. Então, nós precisamos ajudá-los, inclusive, ao como fazer esse processo de curadoria nas suas próprias vidas. Será que aquela música ela vai contribuir? Será que aquele tipo de pintura contribui para que eu possa ter um desenvolvimento pleno? E a partir daí, o como vai sendo desenhado e eles têm a relação esclarecida, né, das suas dúvidas e o porquê determinados assuntos, determinadas situações vão abordar, vão vislumbrar o nosso cenário de trabalho com o sarau, né? E isso, na verdade, tem mais a ver, o processo literário, esse processo de formação artística, ele tem muito mais a ver com uma linguagem que busca um conhecimento de si mesmo, né? É trazer a fé para o agora e ensinar esse aluno a enxergar que haverão sim algumas angústias, haverão questões que serão muito desafiadoras, haverão questões que não serão respondidas ao longo da nossa trajetória, mas onde está a nossa fé? Onde está depositada a nossa esperança? Essa é a colaboração que trabalhar nessa integralidade tem em vista de tudo aquilo que nós temos, né, com a prática, a teoria acadêmica aliada a uma prática transformadora, que é focar com que essa narrativa se conecte ao longo da trajetória que nós temos dentro do nosso processo de criação. Aí eu deixo um desafio para vocês aqui no nosso webinar, né? Quando eu tenho conversando linguagem, teatro, música e dança, e eu dou corpo a esse movimento, eu queria perguntar a vocês já escreveram, já pararam para escrever sobre a contemplação? Pode colocar aqui no chat tudo, quem está comigo aí no webinar, né? Você pode colocar aí no chat. Você já parou para escrever algum ensaio que expressasse a sua gratidão
as coisas que vêm acontecendo dentro da sua vida, por mais desafiadoras que sejam, você já conseguiu contemplar uma música ou sentar simplesmente para sentir um pouquinho da brisa no rosto e ver o quanto Deus pode trabalhar com você, algo que é profundo, algo que é intrínseco à nossa natureza? Você já conseguiu trazer esse repertório para a sua vida, né? Esse estado emocional e essa cultura, ela é uma certeza dentro daquilo que você está vendo? Você tem lido ultimamente? Escreve aí para mim, para eu saber se você tem conseguido fazer uma leitura. O que será que você tem feito para que esse movimento também se reflita dentro do seu chão de sala? Porque muitas vezes é desafiador falarmos de algo que não conseguimos experimentar, né? E a literatura e a arte, ela é um grande campo de experimentação, assim como a nossa fé. Não dá para nós falarmos sem fazermos, porque nós somos testados a todo momento, né? Como que isso pode fazer parte do nosso movimento, das nossas práticas, da nossa vivência? Então, esse foi um pouquinho do que eu partilhei aqui com vocês, né? A respeito daquilo que fazemos ali em relação ao nosso ensino médio, às nossas abordagens. Aí, Kátia, não sei se tem um tempinho para pergunta. Oi, Grazi, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat. Uhum. Que aqui o meu cronômetro já me deu o aviso que eu já estou com o tempo apertadinho. O nosso tempo, ele é mesmo... corridinho, né? Corridíssimo. Bilão. Mas, Grazi, eu quero te agradecer. É muito valioso, né? Lógico que a gente tem muita coisa a mais para saber, porque a gente que está aqui com vocês de pertinho, né? A gente sabe que o sarau é maravilhoso, né? Uma experiência assim incrível. Deixa um convite a todos, né? Nossa apresentação vai ser dia 23 de junho, é uma terça-feira, às 8 horas da noite. Quem conseguir estiver aqui pertinho, pode vir aqui para o Campus Colinas, né? Nós estamos ali no auditório principal. Vai ser um prazer tê-los conosco nessa noite tão festiva. Com certeza será uma experiência incrível. E te agradecer, que Deus continue te abençoando, te usando aí de forma tão inteligente, né? Toda essa expertise aí para fazer, né, essa fusão com a cosmovisão cristã, né? A arte com a cosmovisão, isso é maravilhoso. Muito obrigada, viu, Grazi? Deus te abençoe. Agradeço todos que ficaram conosco aqui nesse tempo. Que Deus os abençoe. Boa noite, pessoal.